sei se vai dar certo. Então vamos lá, gente, pegar o livrinho de vocês. Então todo mundo aqui na página 64, por favor, tá? Todo mundo pegando o livro na página 64. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, ó. Revendo conteúdos. Revendo conteúdos. Vamos começar aqui pela questão número 1, tá bom? Peguem o caderninho de vocês também, se organizem aí. Desde épocas remotas, o que são épocas remotas? Épocas do passado, né? Épocas antigas, né? O homem moderno, ou seja, o Homo sapiens e seus ancestrais deslocavam-se pelos espaços terrestres. A ponte, então o verbo de comando é apontar, a causa mais provável para esse deslocamento. O que acontece? A história, juntamente com outras ciências, tem muita coisa ainda para explicar. Muitas coisas ainda, né? A história, por exemplo, é a ciência que se dedica a estudar a trajetória humana. Então, história não é só sinônimo de passado, né? Ela passa a estudar toda a trajetória humana, olhando, né, para a formação, desde o primeiro momento que o homem, né, se apresentou aqui na Terra. Dentro do olhar geográfico, a gente pode falar o período, se vocês lembram, o período, o quaternário, né, da era cenozoica, né? Não sei se vocês lembram desse conceito, quaternário do Cenozoico, quando o homem surgiu. Então, o homem, geologicamente, é algo muito recente no planeta. E a gente se acha todo, né? Fala assim, eu sou o dominador do planeta, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço e aconteço, né? Eu destruo, eu desmato, eu queimo, né? Eu faço o que eu quero com o planeta. Mas o homem é algo muito recente, né, nessa estrutura do planeta. Mas com uma capacidade de destruição absurda, de interação, de modificação absurda. Não é à toa que muitos já propõem um novo nome dentro dessa evolução geológica chamado de antropoceno. Não é isso, não? A idade do homem aí, porque de fato o homem se apresenta hoje como principal agente modificador do relevo, modificador dos recursos naturais. O desenvolvimento tecnológico permitiu o homem conhecer mais a natureza, mas infelizmente esse conhecimento a gente tem usado não para fins, né, de equilíbrio, de interação com a natureza. Não nos entendemos, então, como agentes, né, da natureza. O próprio sistema capitalista, na sua lógica, né, basicamente relacionada à sociedade de consumo, exige muitas matérias-primas, muitos recursos energéticos, muitos recursos hídricos, né? Então, dentro de uma velocidade maior que o planeta é capaz de se recuperar. Bem como a gente, joga muita coisa, né? A gente joga muita coisa para o planeta, mais do que ele consegue absorver e se equilibrar, tá bom? Então, essa relação sociedade-natureza é muito, né? É muito desigual, assim, é muito desequilibrada. Os impactos ambientais são diversos, tá bom? Quando a gente fala de migração, deslocamento, a gente precisa entender os fatores que levam ao deslocamento. A questão está pedindo fatores prováveis, né, que levou ao deslocamento dos nossos ancestrais. Tudo bem? Então, a gente pode falar, por exemplo, né, obrigatoriamente busca de sobrevivência. Então, quando a gente fala de busca de sobrevivência, a gente precisa entender que o homem nem sempre foi esse dominador. Ele também era uma caça, certo? O domínio, por exemplo, da prática de agricultura, domesticação de animais, só veio em outro momento. Então, esse primeiro homem, ele era um caçador, ele era um coletor, né? Então, ele vai se deslocar em busca de sobrevivência. Busca de sobrevivência significa o quê? Alimentação, significa abrigo. Tudo bem? Ao mesmo tempo, o homem estava muito mais suscetível às intempéries da natureza. Como, por exemplo, o quê? Erupções vulcânicas, por exemplo, pode ser ou não? Terremotos, secas, inundações. Tudo bem? Então, o homem vai se deslocar também buscando um melhor local para sua sobrevivência, buscando mais condições de segurança, tá bom? Então, alguns eventos naturais também podem ter interferido nesse deslocamento humano. Tudo bem? Então, alimentação, abrigo, né, busca de sobrevivência, algum tipo de fenômeno natural que tenha obrigado, são todos, né, assim, pontos analisados pelos cientistas para justificar esse processo de deslocamento humano. Tá claro para vocês aí? E esse processo de povoamento. Só pegando um apêndice, obviamente a questão não está pedindo isso, tá? Só para a gente fazer uma relação. A partir da expansão marítima, o que nós temos? Um processo de deslocamento de grupos populacionais humanos numa velocidade nunca vista. Então, a partir da expansão marítima, a partir das grandes navegações, tendo obrigatoriamente, né,
vendo assim, a Europa como eixo central dentro desse eurocentrismo, à medida que a Europa ia integrando mais regiões, obviamente através de uma exploração, obviamente num processo não equilibrado, né, não equitativo, gerando inúmeras consequências, como etnocídio, genocídio, né, domínios que são sentidos, heranças que são sentidas até hoje, inclusive sobre o processo de exploração homem pelo homem. Olha a escravidão como foi muito gritante. Mas a expansão marítima vai gerar uma intensificação de vários fluxos, tanto fluxos imateriais, como, por exemplo, ideias, pensamentos, doenças, tá bom? Mas fluxos também materiais, não somente mercadorias, mas também pessoas. Tá legal? Então, esse processo de integração, de interdependência, que hoje nós temos, né, a sociedade global, o mundo globalizado, vai intensificar, entre outros aspectos, ao aumento do deslocamento de pessoas. A ONU aponta hoje que quase 3% da população mundial, cerca de 3% da população mundial, reside em um local diferente da sua origem. Tudo bem? Certo? E, obviamente, ao longo dessa evolução, vários outros fatores, né, foram corroborando, foram influenciando para esse deslocamento populacional. Tá certo? Alguma dúvida em relação à questão número 1? Não? Então, questão número 1 já matamos. Beleza? Vamos para a questão número 2, então. Tá bom? Vamos começar a questão número 2. A questão número 2, deixa eu trocar aqui. A questão número 2, ela é dividida em A e B, né? Itens A e B. Então, 2. Primeiro, verbo de comando. Explicar. Tá legal? Explique a diferença entre, vamos lá, começando aqui pelo item A. A diferença de imigrante e de refugiado. Tá legal? Primeiro, vamos macetezinho? Nós temos o migrante. O que é o migrante? É aquele indivíduo que se desloca. Tá certo? O que é o emigrante? O emigrante é um indivíduo que se desloca e o imigrante também é um indivíduo que se desloca. Agora, qual a diferença aí? Lembra do macete? Tem que ter um ponto de referência, né? O emigrante você lembra de ir embora, certo? O imigrante você lembra muito, entre aspas, de aquele que invade, aquele que chega. Esse processo de invasão, obviamente, é só um macetezinho para você decorar, tá? Não é invasão, não é um processo, né, de imposição pela força, de tomada de um território. Não é isso que eu quero dizer, tá bom? Então, por exemplo, eu estou no Brasil. Aí eu vou me deslocar, por exemplo, para, sei lá, vou lá para o Congo. Para o Brasil, eu sou um emigrante. Tudo bem? Que eu estou deixando o país. Para o Congo, eu sou considerado o quê? Um imigrante. Certo? Beleza? Eu sou um imigrante, eu cheguei, eu estou entrando, tá legal? Então, quando a gente fala do imigrante, é aquele indivíduo que vai se deslocar, né, voluntariamente. Ele não vai ser obrigado a se deslocar. Geralmente, o que ele busca? Melhores condições de vida. Salários mais elevados, né, melhores oportunidades de trabalho, continuar os estudos, melhores condições de estudar, né, qualidade de vida melhor, como segurança, como cultura, como infraestrutura sanitária, né, serviços públicos mais bem estruturados. Nesse entendimento, os países de maior padrão de desenvolvimento, pegando um tópico que vocês já sabem, os países de maior IDH, países de maior qualidade de vida, ou até mesmo regiões com grande aquecimento econômico, com a oferta de empregos, né, devido a essas mudanças produtivas recentes, são as áreas que mais atraem imigrantes. Obviamente, esses imigrantes são atraídos, mas não são mil maravilhas, né? Eu sempre gosto de deixar bem claro que a globalização que nós vivemos, esse cenário de forte integração planetária, ele não é equilibrado. E, para mim, uma das grandes contradições da globalização se refere justamente à questão migratória. Então, você tem, por parte dos países centrais, por parte dos países, né, que controlam, que são bem inseridos na DIT, né, são os países centrais, na Divisão Internacional do Trabalho, assim, eles querem, né, eles fomentam a abertura de mercados para a circulação de matérias-primas, para a circulação de mercadorias, para a circulação de capitais, para a circulação de ideias, né, mantendo essa busca de manter uma cultura ocidental hegemônica, mas do ponto de vista migratório é assim que funciona. O que nós temos? Cercas, muro, aumento da burocracia, fiscalização,
né? Olha, por exemplo, a proposta recente do Trump de dar continuidade ao muro na fronteira com o México, certo? Então você tem, né, os Estados Unidos querendo que o México libere os seus produtos, as suas mercadorias, as mercadorias estadunidenses, os produtos estadunidenses, até mesmo fábricas para se deslocarem. Mas eles não querem os imigrantes mexicanos, latino-americanos de uma forma geral. Tudo bem? Quando a gente fala de refugiado, eu preciso que vocês entendam que os refugiados, né, eles são obrigados a se deslocarem, porque senão eles poderiam colocar em risco a própria vida. Ou seja, eles estão em condições, eles estão em situação, né, de risco, tá, de morrer, em risco de morte. Esse risco de morte tem a ver com quem? O que vocês acham? Perseguições políticas, perseguições ideológicas, condições econômicas muito, né? Muito abaixo do ideal, muito aquém do ideal, como, por exemplo, situação de fome, de pobreza extrema, de desemprego extremo. Então, eles são obrigados a se deslocarem, sofrem maus tratos, né, devido a perseguições, conflitos étnicos, conflitos nacionalistas, tá certo? Beleza? Ditaduras. E, ao mesmo tempo, também nós temos os refugiados relacionados a algum tipo de catástrofe natural, algum tipo de problemática natural, por exemplo. Áreas que sofreram um deslizamento, sofreram... Olha, por exemplo, Friburgo. Vários tiveram que se deslocar, né? Mudar as suas casas, inclusive para outros municípios, certo? Territórios que são atingidos por terremotos, por tsunamis, tá? Por liberação magmática, né? Nas áreas de vulcões, nas áreas vulcânicas, tudo bem? Então são os refugiados, né, da natureza, os refugiados, né, de fenômenos naturais. Então, quando a gente fala do imigrante, eu quero que vocês entendam que é um processo de migração voluntária. Já os refugiados, eles migram, né, porque eles se veem obrigados a abandonar a sua área de origem, porque literalmente eles podem colocar em risco a própria sobrevivência. Tá claro para vocês? Certo? Só pegando esse gancho, obviamente também não haveria necessidade de vocês colocarem isso na resposta de vocês. Nós temos, né, a ONU, a Acnur, lembraram? A Acnur. Tá lá na folhinha de vocês, eu falei bastante sobre isso. O que significa Acnur mesmo, que eu esqueci? Eu bem esqueci o que é Acnur. Tá, vou dar uma dica. 1951, durante a Conferência de Genebra, né? Nós tivemos a criação da Acnur. Quando a gente fala de 1951, a gente pensa na ONU também, Organização das Nações Unidas. Melhorou aí o que é a Acnur? Tem alguém já correndo atrás do materialzinho extra? É o Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, para a questão dos refugiados. Tudo bem? Certo? Então a gente pode perceber que essa necessidade não é recente, né? Essa necessidade de você ter a ONU olhando com um olhar bem específico, bem especial para a questão dos refugiados. Com, por exemplo, os conflitos no Oriente Médio, tendo como marco aí recente as invasões por parte dos Estados Unidos, do Afeganistão em 2001 e do Iraque em 2003, né, outras situações de conflitos numa região histórica, né, disputas econômicas devido à grande presença de petróleo, né, principalmente na área da região do Golfo Pérsico, né, ser uma rota de passagem tão importante porque liga 3 continentes, a Europa, a Ásia, a África, aquele entroncamento ali do Oriente Médio. Nós temos conflitos históricos e também nós tivemos, a partir de 2014, um avanço muito forte do chamado Estado Islâmico, formado ali no Iraque, em anos anteriores, como reflexo da invasão dos Estados Unidos, tá bom? Que se aproveitou de uma situação de instabilidade na região, inclusive o fato da Síria estar num conflito interno desde 2011, né? Onde você tem um grupo de rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e por outras nações ocidentais que estão tentando derrubar o governo de Bashar al-Assad, o governo sírio, né, de Bashar al-Assad. Então, eles se aproveitaram dessa situação e conseguiram se infiltrar entre os rebeldes, conseguiram avançar para o território, gerando um processo que eles chamam de califado, ou seja, um Estado Islâmico nessa região, pegando porções do Iraque, porções da Síria. Já ocuparam muito mais territórios que eles ocupam hoje, chegaram a ocupar a segunda maior cidade
iraquiana, que é Mosul, né? Alepo foi uma cidade que foi recuperada recentemente, né, uma cidade síria, onde assim a destruição foi absurda, obviamente não somente destruição material, cultural, mas também mortes, assassinatos. Então isso aumentou ainda mais o fluxo imigratório. E esses imigrantes, eles estão presentes principalmente no Oriente Médio, tá bom? Assim, o Líbano recebendo muitos imigrantes, né? Outros países também recebendo muitos imigrantes, mas um fluxo começou a se deslocar para a Europa. E como que eles foram recebidos? Tiro, porrada e bomba, né? Xenofobia, cerca, muro. Nós temos campos de concentração de refugiados, de fato. Nós temos um campo na França, um campo de refugiados, cara, que o apelido é selva. Olha só, vocês podem imaginar a condição de vida desses imigrantes. Tá bom? Certo? Gente, tudo tranquilo aqui na B? Posso passar para A? Não, tudo tranquilo na A, eu posso passar para B? Sim. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então a B nós já matamos. Ninguém quer perguntar nada, não? Então vamos lá. Vamos passar aqui para B. Ó, o que são deslocados internos e migração interna? Tá? O que são deslocados? Por exemplo, se eu saio de Friburgo e vou morar em Niterói, eu sou classificado como deslocado interno ou como migrante interno? Eu sou deslocado como um migrante. O migrante é aquele que tem a espontaneidade, ou seja, ele vai migrar de forma voluntária, geralmente em busca de melhores condições de vida. Vocês concordam ou não? Então, são pessoas que vão se deslocar de forma voluntária, né? Dentro do país em que pertencem. Então, por exemplo, eu saindo de Friburgo, indo para Niterói, eu me enquadro nesse aspecto. Eu estou dentro do mesmo país e eu estou migrando em busca que eu vou estudar, eu vou trabalhar, né? Eu estou migrando de forma voluntária. Vocês concordam ou não? Já os deslocados internos, quando eu falo deslocado, você já abandona a lógica voluntária e você vai relacionar os mesmos fatores dos refugiados, como, por exemplo, a necessidade de se deslocar por questões de sobrevivência. Tá? Tudo bem? Só que isso acontece dentro do mesmo país. Então, quando você fala de refugiados, você pensa em pessoas que deslocam-se, deixam o seu país, o seu país de origem, o seu território de origem, se deslocam para territórios de outros estados, né? São os refugiados. Os deslocados internos, eles também estão deslocando por questões de perseguição, por questões, né, socioeconômicas tão gritantes, né, por situações de alguns acontecimentos naturais, ou seja, os mesmos fatores que nós discutimos em relação aos refugiados, mas isso acontece internamente, ou seja, dentro de porções territoriais pertencentes ao mesmo estado, ao mesmo país, tá bom? Lembrando que para a geografia, país é o território administrado por um estado. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Não? Então, ó, já matamos aqui, né? Já matamos a B, né? Vamos aqui para a gente finalizar hoje. Eu acho que dá tempo. Vamos finalizar aqui. Vamos falar aqui da 3, tá? Ó. Além das migrações espontâneas ou voluntárias, então, quando a gente fala de migração espontânea ou voluntária, eu vou até trocar de cor para facilitar a visualização de vocês. Quando a gente fala de migrações espontâneas ou voluntárias, a gente vai relacionar aqui, ó. Vamos relacionar aos imigrantes e vamos relacionar a migração interna, pegando como exemplo o tópico, né, tópico A e B da questão anterior, da 2. Tá legal? Existem migrações forçadas. Tudo bem? Explique o que são migrações forçadas e exemplifique. O que são migrações forçadas, hein? O que é uma coisa forçada? É uma coisa que você quer, que você deseja, que você procura, que você aceita? Não. É uma migração, mesmo com a sua resistência, mesmo, né, indo contra a sua vontade, acontece. Então, é um processo, né, de deslocamento imposto, impositivo. Vocês querem um exemplo? É o que aconteceu, por exemplo, com as inúmeras etnias africanas, com as inúmeras culturas, povos africanos, que foram obrigados a se deslocarem num processo, né, forçado, num processo impositivo, se deslocarem, por exemplo, para o Brasil, para servirem como mão de obra escrava. Então, o fluxo migratório escravo, a partir do tráfico de escravos,
certo? É um exemplo, né? Um exemplo assim claro da nossa cultura, da nossa história, pegando o nosso país como exemplo de deslocamento forçado, de migração forçada, de migração imposta. Tudo bem? Cujos resultados aí foram extremamente nocivos, né? Genocídio, etnocídio, a partir, né, da imposição desse processo exploratório, não somente exploração física, mas uma exploração também cultural, um processo de destruição cultural, uma tentativa, né, dentro do olhar eurocêntrico. Tá claro para vocês? Pois não. Esses negros, eles não seriam considerados nem refugiados nem imigrantes. Então, eles seriam considerados o quê? Migração forçada, migrante forçado. Tá. Tá bom? Aqui, ó, tá bem aqui. O que acontece, Estelinha? O conceito de refugiado, esse entendimento de refugiado, assim, é muito recente, tá? É algo mais recente, como eu apontei para vocês. Mas isso já acontecia antes de ter o termo, tudo bem? Esse processo migratório de refugiados, ele antecede a criação do termo, ou esse entendimento do termo, ou essa utilização internacional, né, do termo por parte da ONU, tá bom? Essa oficialização aí por parte da ONU, isso antecede. Tá legal? Certo? Então foi uma migração forçada. Tudo bem? Bem como, né, as variadas etnias indígenas que se viram forçadas a fugir dos seus locais de origem, sobretudo inicialmente no litoral, fugindo para o interior do território. Certo? É um processo de deslocamento interno. Repararam, ó? Eles foram obrigados aí, não foi uma situação espontânea, foi uma questão de sobrevivência. Tudo bem para vocês aí? Tá claro? Beleza? Tudo tranquilo? Então é isso.